Então, gostaria muito de ressaltar em relação a isso. E por que da importância do médico perito? Porque certamente agora muitos vão querer dizer, doutor, por favor, me bota ali uma dessas doenças aí. Então, porque se eu tiver uma dessas doenças dali, da lei, do artigo 186, da lei 812, eu vou ter 100%. E se não, eu vou ter um percentual correspondente ao tempo. Claro que os senhores sabem muito bem que isso não é importante só para o segurado ou para o servidor, é importante para os senhores também. Né? Importante que se ateste efetivamente o que a pessoa tem ali, inclusive, nem estou falando no âmbito de ética. Né? Eu, como sou procuradora da República, eu também posso falar em termos de direito penal. Né? Porque se aquele atestado conduzir a um benefício indevido, pode ter reflexos administrativa e penalmente. Né? Bom, isso é em relação a tudo. Eu costumo, hoje de meio-dia até falei para o doutor Gustavo, eu disse assim, o problema é, às vezes, detectar. Porque eu mesmo, nesta minha vida de previdenciarista ali, eu sei como é que as pessoas tentam demonstrar tentam demonstrar isso, tentam demonstrar aquilo. Agora os advogados, minhas amigas, vão dizer, Zélia, você parte do pressuposto de que as pessoas cometem fraude. Não, eu não parto do pressuposto. Eu só digo para os senhores que 30% dos benefícios por incapacidade no Brasil são indevidos. E quem paga essa conta somos nós. E eu digo o seguinte, se alguém aqui não conhecer alguém que esteja encostado indevidamente, parabéns. Porque eu mesmo conheço um monte de gente, certo? Conheço um monte de gente que está, entre aspas, recebendo benefícios por invalidez indevidamente. Mas retornando aqui. Então nós temos aqui essas duas possibilidades, e eu gostaria de chamar a atenção, isso daqui é texto da emenda 70. É o texto. Porque o que acontece? A emenda 70, ela diz que não vai se aplicar o parágrafo 3º e o 17, que é justamente a média. Então, para aqueles que ingressaram até a emenda 41, porque esse 6A ali é da emenda 41, certo? Então, o que acontece em relação a isso? Ó? Essa aqui é a emenda 70, mas ela dá uma redação ao artigo 6A da emenda 41. Bom, e ele diz que os benefícios concedidos para quem ingressou antes vão ter os mesmos reajustes que os trabalhadores em atividade. O que a emenda diz? Isso é importante. A emenda diz, depois eu retorno, aqui. Essa emenda, ela diz que vai se aplicar a todos os benefícios concedidos a partir de 1º de janeiro de 2004. Então, vamos imaginar que eu seja médico perito da Previdência. Esteja aposentado por invalidez em decorrência de câncer. Aqui eu não vou dizer não sei o que maligno, porque eu vou usar o termo coloquial câncer. Bom, como a regra de que me garante a aposentadoria integral foi editada no dia 29 de março, eu tenho direito retroativamente ou não? E a emenda responde. Em primeiro lugar, pelas regras do direito, se essa emenda não dispusesse que se aplica a quem se aposentou, se aplicaria só para as aposentadorias concedidas posteriormente. Porque há uma regra do direito que diz, do direito previdenciário, que vale as leis vigentes quando da ocorrência do fato gerador. Então, se o médico perito atestou que eu estava com câncer em 2005, e se lá em 2005 eu ia apurar meu benefício pela média, ficaria pela média. Agora, esta lei expressamente manda retroagir a aplicação, não os efeitos financeiros. Então, se estou aposentada por invalidez, e se o meu benefício foi apurado pela média, agora vai ser apurado com base na última remuneração. Então, vai ser revisto, e olhem os senhores que ele diz que vai ter 180 dias
para que o poder público faça a revisão dos benefícios, mas com efeitos financeiros a partir da data da publicação dessa emenda. O que é que significa isso? Significa, por exemplo, que eu sou médica perita e se o INSS me deu aposentadoria pela média, vamos imaginar que a média tenha dado R$6.000 e a minha última remuneração fosse R$12.000, eles vão mudar a base de cálculo. Agora o percentual já era 100%. Era 100% dos 5.000. E agora vai ser 100% dos 12.000. A partir de quando eu vou ganhar essa diferença? A partir do dia 29 de março. Agora, ontem saiu uma orientação normativa do Ministério da Previdência Social, da Secretaria de Política Previdenciária, e eu até tinha posto, eu salvei uma coisa ali no pendrive, depois quando eu fui imprimir ali vi que não era. Eu imprimi a nota técnica e não imprimi a orientação normativa. O que é que a orientação normativa diz? A orientação normativa diz porque é o seguinte, vamos imaginar que eu fosse médico perito já há muito tempo e que na hora de fazer o cálculo da minha aposentadoria tenha dado a minha última remuneração, porque não significa que eu sempre ia ganhar menos. Pela média, pode inclusive dar mais que a última remuneração. Por quê? Porque na hora de eu fazer a média, a Constituição diz que eu tenho que atualizar todos os salários de contribuição. Então, vamos imaginar que esse médico perito, esse exemplo que eu dei, que ele tivesse, que ao invés de ter dado 5.000, desse 13.000. Aí a Constituição dizia que tinha que ser a última remuneração 12.000. A questão é que, como antes os reajustes eram feitos conforme os critérios do INSS, que é no mínimo a inflação, a lei estabelece, mas tem estabelecido sempre um pouco além da inflação. Então, eu não sei os médicos peritos, mas vamos pegar um procurador da República. Um procurador da República faz 3 anos que não tem nada de aumento. Então, se eu tivesse tido uma aposentadoria por invalidez, o que ia acontecer? Vamos imaginar, porque a minha situação ia dar mais ou menos igual, talvez até mais, porque eu já era procuradora do INSS em 94, pela média ia dar mais ou menos a minha última remuneração. Aí o que ia acontecer? Eu ia ter os reajustes conforme a inflação. Hoje pode ser que a minha aposentadoria por invalidez estivesse mais do que a remuneração do procurador da República em atividade. E aí o que diz a orientação normativa? A orientação, porque quando a gente pensa sempre que vai beneficiar. Pode ser que não. Se não beneficiar, ou seja, se a minha aposentadoria por invalidez, com a nova sistemática, der menos do que eu estava recebendo, a orientação normativa diz que eu não vou baixar. Porque existe um princípio da irredutibilidade. Só que, nos aumentos futuros, eu vou parar, até que me igualo. Tá? Então, eu gostaria de chamar a atenção em relação a isso. E eu gostaria de voltar aqui, e eu quero abrir para as questões, até porque como eu aqui mencionei posições um pouco assim, eu costumo dizer, até o pessoal diz, não, no ano que vem vai ter, eu disse, calma, doutor Gustavo, vamos ver aí, porque às vezes as pessoas nunca mais querem me ver. Porque eu normalmente defendo as posições que eu acredito serem melhores para a Previdência. Eu costumo dizer, inclusive, numa audiência pública no Senado, alguém disse, não, há representante do governo. Eu disse, não sou representante do governo. Eu estou aqui como professora e como procuradora da República. Procuradora da República, eu defendo aquilo que eu acho correto desde que eu fundamento. É que normalmente as minhas posições acabam coincidindo, mas normalmente, porque em diversos momentos, em relação, por exemplo, ao que eu estou falando aqui, eu estou dizendo que em 2004 eu já dizia que tinha que ter uma emenda constitucional para corrigir este problema. Certo? Bom, então, o que acontece aqui? Antes dessa emenda, nós tínhamos o que nós temos para quem ingressou depois da emenda 41. Ou seja, quem ingressou no serviço público a partir de 2004. Ele diz que
os servidores vão se aposentar por invalidez. Depois tem as outras causas. Só que olha o que diz o parágrafo. Para quem não é do direito, a gente não pode ler os incisos, que são os números romanos, sem ver o que diz o parágrafo. Tá? Então, porque o parágrafo, ele tem a ver com o que digo nos incisos. O STJ, que é o segundo maior tribunal deste país, resolveu ler só o inciso. Isso é um problema de português, não é de direito, certo? Então, o que diz o parágrafo? Os servidores abrangidos pelo regime próprio, certo? Serão aposentados, calculados seus proventos a partir dos valores fixados na forma do terceiro 17.